Eu queria chamar a doutora Thaisa Gasparetto, que vai falar. Ela é radiologista pediátrica com treinamento no CHOP. Recentemente, ela trouxe aqui o professor Draga Kraj para um simpósio que foi bastante interessante. A gente acabou fazendo uma série de discussões e ela vai mostrar a experiência, então, da ressonância dinâmica em uropatias obstrutivas. Olá, obrigada. Queria agradecer, primeiramente, ao convite, professor Macedo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre o papel da uroressonância dinâmica na avaliação das uropatias obstrutivas. Nesses 10 minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução ao método, algumas indicações principais, aspectos técnicos importantes da realização desse exame, finalizando com um caso ilustrativo. Embora a avaliação de rotina do paciente com doença urológica seja a utilização da ultrassonografia para avaliar a anatomia e cintilografia para avaliar a função, a ressonância magnética vem dando a possibilidade aí de a gente estudar esses casos mais difíceis. Então, ela é uma alternativa aí, nessa avaliação de rotina para os casos complicados, trazendo a vantagem de fornecer tanto informações anatômicas quanto funcionais em um único exame. Então, uma única ida do paciente ao laboratório, uma única punção, um único momento de estresse dessa criança, dando aí informações detalhadas da anatomia, principalmente pela capacidade de aquisição de imagens multiplanares com capacidade de reconstruções tridimensionais, dando aí um excelente contraste entre os diferentes tecidos e aí permitindo essa boa avaliação do rim e sistema coletor. Então, essa informação detalhada, a gente consegue ter informações tanto de parênquima renal, quanto do sistema coletor, ureteres, bexiga, vascularização renal e estruturas adjacentes. E permite também, nessa avaliação dinâmica, que a gente faça um estudo quantitativo desse volume de parênquima do rim, e não só qualitativo, como geralmente a gente faz pelos outros métodos. Então, a gente consegue calcular ml de volume de parênquima para cada rim. E permite também que a gente construa essas curvas, que são curvas de perfusão do parênquima renal e curvas de excreção do meio de contraste, tá? Com a plotagem dos gráficos, para que a gente consiga definir também função renal, que, na verdade, vai ser a função renal relativa, do mesmo modo que a gente faz na cintilografia. Isso tudo sem radiação ionizante, que é uma grande vantagem para os métodos que são aplicados em crianças, principalmente essas crianças com doenças urológicas que são submetidas muitas vezes a exames de segmento. Em relação à função renal, então, ela já pode ser considerada uma alternativa à cintilografia renal, tá? Tanto para diagnóstico quanto para segmento. As indicações, então, elas vão se sobrepor às indicações que a gente tem de avaliação com ultrassom e cintilografia. O que vai levar o paciente para a uroressonância é realmente a complexidade do caso, como nos casos das hidronefroses e hidroureteronefroses, onde a gente tem alguma dúvida de anatomia do trato urinário. Tá? Também nos casos que a cintilografia se mostra inconclusiva, então, assim, um exame que a anatomia mostra um padrão de hidronefrose com piora progressiva e a cintilografia não mostra a curva de obstrução que a gente gostaria de ver. Nos acompanhamentos pós-operatórios, acho muito interessante que a gente tem uma ótima avaliação de parênquima, então, de parênquima em relação a volume, desse parênquima num pré e num pós-operatório, e em relação à função, já que a gente faz a perfusão desse parênquima e estuda como está funcionando esse parênquima. Casos de malformações geniturinárias complexas são também ótimas indicações, já que a gente vai conseguir definir muito bem a anatomia desse trato urinário e do trato genital. Coloco aqui também casos com infecção do trato urinário recorrente, nas patologias obstrutivas, os pacientes podem ter essas infecções, e esse parênquima pode também apresentar cicatrizes renais e áreas pouco funcionantes que vão ser muito bem vistas no estudo com perfusão, o estudo dinâmico que faz essa perfusão do rim. Em relação aos aspectos técnicos, o exame ele pode ser dividido em 3 principais fases. Então, a gente vai ter um preparo do paciente, onde
vai ser realizada a hidratação endovenosa, a colocação de um catéter vesical e a administração de furosemida, essa fase fundamental para o sucesso do exame. A aquisição das imagens, a gente tem uma fase que são as imagens morfológicas, então imagens que vão nos dar definição de anatomia do sistema coletor, e as imagens dinâmicas. As imagens dinâmicas vão ser adquiridas após a administração do meio de contraste, quando a gente vai fazer a perfusão desse rim, que é o nefrograma, né? E o pós-processamento, após a aquisição das imagens, a gente vai para uma estação de trabalho específica construir as curvas e estudar essa parte funcional. Lógico que existem dificuldades para esse exame, então, longo tempo de exame, levando à necessidade de anestesia e de cateterismo vesical. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos pacientes eles chegam com ultrassom prévio, né? Então, a gente consegue, para os pacientes que são maiores de 6 anos, em geral colaborativos, tentar fazer um estudo dirigido. O que a gente propõe? A gente propõe para esses pacientes fazer um exame sem anestesia, para isso, sem um cateterismo, fazendo um protocolo rápido, né? Então, a gente tem aqui nesse slide um protocolo com anestesia à direita, um protocolo rápido à esquerda. O que a gente vai propor? Para o paciente que tem mais de 6 anos, que eu quero tentar fazer o exame sem anestesia, eu preciso fazer com que esse paciente faça o exame de forma mais confortável. Então, eu não posso ter uma invasibilidade, eu preciso deixar ele tranquilo, respirando livremente, eu não posso pedir para ele apneias, porque eu preciso da colaboração dele. O que a gente faz? A gente, então, não coloca o catéter vesical, tá? A gente vai puncionar o paciente, fazer a administração de soro fisiológico e furosemida antes de ele ir para a sala de ressonância magnética. Esse paciente ele é orientado... a gente reduz muito, né, o número de sequências adquiridas, lembrando que a gente está fazendo um estudo dirigido para o problema do paciente. A furosemida vai ser administrada antes de ele ir para a sala de ressonância. Por quê? Porque a gente precisa, na ressonância, de um tempo de 15 minutos entre a administração de furosemida e a administração do meio de contraste, para que a gente tenha aí o dado da perfusão desse rim no melhor momento da furosemida. Esse paciente ele é orientado a urinar imediatamente antes de entrar na sala de ressonância. A gente coloca ele na sala e inicia o exame imediatamente após a administração do meio de contraste, tá? Com ele respirando livremente, sem apneias. Com isso, a gente vai fazer essa parte funcional, que demora cerca de 15 minutos, né, que é a parte dinâmica, e depois a gente adquire as imagens morfológicas de acordo com a necessidade. Então, com isso, a gente consegue reduzir o tempo de exame de cerca de 50 a 60 minutos no protocolo com anestesia para menos de 20 minutos no protocolo sem anestesia. Após a aquisição das imagens, a gente vai fazer a segmentação renal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o que é sistema coletor do parênquima. Para os casos de duplicidades completas do sistema pielo-caliciano, a gente pode, inclusive, separar os diferentes polos e construir curvas e resultados funcionais para os diferentes polos. São vários os parâmetros que a gente pode avaliar nesse exame. Eu vou mostrar os principais num caso ilustrativo. Bom, esse é um caso simples, mas é um caso que, para a gente entender o exame, ele é bem ilustrativo. Esse foi um bebê que veio para fazer, na verdade, uma investigação de refluxo. Ele tinha refluxo e ele tinha uma pequena dilatação do sistema pielo-caliciano do rim esquerdo, cerca de 0,7 centímetros. Isso foi dado como uma nota do exame. E, após 3 meses, esse paciente teve uma internação por infecção do trato urinário, onde, na internação, ele foi avaliado pelo ultrassom. Esse exame é do hospital. Ele tinha aí, nesse momento, uma dilatação bem importante daquele mesmo rim esquerdo, com uma pelve de cerca de 2,4 centímetros. Nesse momento, ele foi submetido à uretrocistografia miccional, né, após a melhora do quadro, e ele não tinha refluxo. A suspeita era de uma estenose de Jupe. Foi para a cintilografia, que mostrava, após a administração da furosemida, uma excreção satisfatória do meio de contraste. Então, ele tinha um padrão inconclusivo de obstrução pela cintilografia. Veio para o acompanhamento após 1 mês da cintilografia e aquela grande dilatação tinha reduzido bastante, estava cerca de 1 centímetro.
continuou em acompanhamento, ele não estava fazendo mais infecção urinária, então continuou fazendo ultrassom de rotina. E quando ele vem 6 meses após, olha a dilatação dele. Ele tinha uma grande dilatação, aí já com retificação de cálices, alguns abaulamentos de cálices, aí determinando uma importante compressão sobre as pirâmides renais, reduzindo o parênquima, com uma pelve de cerca de 3,4 centímetros. Então, parecia que ele tinha um padrão intermitente de dilatação. Nesse momento, pensou na uroressonância funcional para ele. Ele era um paciente que era muito alérgico, a mãe tinha muito medo da anestesia, foi fazer o acompanhamento, foi fazer uma consulta com alergologistas, ter toda a segurança, e ele volta depois de 1 mês com uma dilatação pequena. Então, ou seja, parecia mesmo uma dilatação intermitente. Foi para a uroressonância e, após o início do exame, já após a hidratação, a gente vê que essa dilatação já se mostrava maior do que o ultrassom anterior. E, após a furosemida, apareceu muito mais dilatação. Então, vejam como os cálices ficam bem dilatados. Tá? No início do exame, ele tinha uma dilatação aqui só após hidratação de cerca de 2,2, passando 15, 20 minutos após furosemida, hidratação e tudo mais, ele tinha uma dilatação de cerca de 3,4. A segmentação renal dele foi satisfatória. E o que a gente tinha... Esse é o vídeo do estudo dinâmico. A gente vê que chega o sangue, o contraste, o rim direito já excreta, o rim esquerdo continua concentrando e não excreta o meio de contraste. Então, isso aqui lembra para a gente aquela orografia excretora que a gente via do padrão obstrutivo, né? Só que num filme, uma forma que a gente ainda consegue estudar bem a anatomia. As curvas dele de realce do parênquima mostravam que, para o rim esquerdo em verde, ele não atingiu um pico rápido como para o rim direito em azul, e não tinha uma fase descendente, então uma curva de uma perfusão que já está alterada. E uma excreção também aqui para o rim esquerdo em verde, mostrando uma fase ascendente, lenta e contínua, né, o contrário do rim direito em azul, mostrando um pico e uma fase descendente bem satisfatórias. A curva a tabela de resultados, mostrando que esse rim ele tinha um volume de parênquima bom, então a função renal dele estava alterada, principalmente porque aquele volume de parênquima que ele tinha não estava funcionando adequadamente, né, numa hidronefrose descompensada. Então, só para finalizar, lembrar que, como método, a uroressonância vai ajudar por trazer a avaliação tanto anatômica quanto funcional no mesmo exame. As indicações vão ser os casos complicados, que a gente não consegue resolver com ultrassom e cintilografia. E, em relação aos aspectos técnicos, a gente sempre tem que tentar priorizar um protocolo que seja específico para o paciente, minimizando a invasibilidade e diminuindo a sedação. Obrigada. Obrigado, Thaisa.